E agora, para que o mercado continue o seu movimento de alta, é necessário que esses números se repitam mais vezes. E de que números você está falando, Yuri? Vou mostrar para vocês aqui agora. Para o mercado continuar o movimento de alta, é necessário que esses números aqui se repitam. Vou explicar para vocês aonde eu quero chegar. Esse gráfico aqui, pessoal, ele é o gráfico que mostra a mudança no contexto monetário dos bancos centrais. Cada linhazinha dessa é um banco central. Então, a linha rosa é o Banco Central do Reino Unido, a linha azul clara é o Banco Central dos Estados Unidos, a linha mais escura é o Banco azul, tô daltônico, a azul mais escura é o Banco Central da Nova Zelândia, a linha cinza é o Banco Central do Canadá e por aí vai, né? E por aí vai. E o que acontece? Qual que é a similaridade que nós estamos vendo aqui nesses principais bancos centrais mundo afora? É o pivô. O pivô, o famoso pivô do Fed, que já aconteceu. Então, o pivô global do Fed, ele continua. 74% dos bancos centrais do mundo cortaram as taxas de juros esse ano. Repetindo, 74% dos bancos centrais no mundo cortaram as taxas esse ano. A maior parcela desde o ano de 2021. O Banco do Canadá cortou a taxa em 5 vezes, em 175 pontos base, marcando o ciclo de corte de taxas mais agressivo entre os principais bancos centrais. O Banco Central Europeu e o Banco Central Nacional Suíço reduziram as taxas 4 vezes, em 100 pontos e 125 pontos base, respectivamente. O Banco da Inglaterra cortou 2 vezes, em 0,50 pontos base. À medida que a inflação se recupera, o pivô está em risco. Ou seja, a gente começou o pivô do Fed, vários bancos centrais começaram a cortar, e a alta que a inflação teve nessas últimas semanas e meses, isso deu uma zoada nesse pivô e fez com que o dot plot fosse tão ruim, removendo algumas previsões de corte para o ano que vem. Mas o PCE, ele jogou para a gente uma luz no fim do túnel, com aquela queda de 2,9 para 2,8, vindo abaixo da expectativa. O que isso significa, Yuri? Significa dizer que se nós estivermos vendo mais dados como que nós vimos na sexta-feira, mostrando uma retração na inflação, esse seria o cenário perfeito para o mercado continuar subindo. Porque o que deixou o mercado desanimado? Remoção da expectativa de corte e inflação galopante. PCE, inflação caindo, CPI do mês que vem, PPI do mês que vem, PCE do mês que vem, se continuar caindo, meu amigo, é para levantar a mão para o céu e dar glória. Porque aí nós vamos enxergar, nesse momento, um relief, um movimento de respiro. Então, para que o mercado continue subindo, para que o mercado continue dando sinais de continuidade de alta, entregando mais altas, é extremamente necessário que a inflação ou se mantenha nos níveis que está, ou que continue caindo, assim como fez na sexta-feira com os dados do PCE. Isso seria perfeito para a gente. Que aí os bancos centrais vão continuar a movimentação para os cortes. E aí, daqui a 3 meses, o dot plot, que foi pessimista, pode vir até otimista. Tem muita gente que pensa assim, caramba, mostrou que vai cortar -2, é o fim do mundo. Não, daqui a 3 meses isso pode mudar. Inclusive, já aconteceu ano passado várias mudanças no dot plot, aonde 3 meses atrás era uma expectativa, 3 meses depois virou para outra expectativa, então as coisas podem mudar e muito nos próximos 3 meses. Yuri, quando que sai o próximo dot plot? Se é de 3 em 3, então teoricamente vai ser em março do ano que vem, que a gente vai ter um novo dot plot. Vamos lá, seguindo aqui para onde a gente estava. Então esses números precisam continuar vindo positivos. E quais são eles? Quando eu digo positivos, positivos para o mercado, mas em queda, né? Que são os números de inflação. E aí, o que acontece? Todos os olhos do mercado agora estão de olho nisso, né? Todos os olhos do mercado estão de olho nisso aqui. No que, Yuri? Ó,
nisso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o movimento dos ETFs depois da live do Fed. Ó, os ETFs de Bitcoin dos Estados Unidos registraram uma saída líquida recorde de 680 milhões na quinta-feira. Isso foi 117 milhões a mais do que no recorde diário anterior estabelecido em maio. Isso ocorreu após uma sequência de 15 dias de entradas que ajudou a empurrar o Bitcoin acima de 100k. Então, a gente teve 15 dias consecutivos de entradas cavalares nos ETFs, Bitcoin estourando a tampa, rompendo 100k, batendo 108k. Só que aí veio a reunião do Fed, veio o dot plot, veio o banho de água fria. E o que acontece? Depois disso, a gente teve o maior despejo nos ETFs desde maio. O último recorde diário de outflows foi em maio. E esse foi 110 milhões acima do que foi o de maio. Ou seja, saídas recordes ocorreram após o Fed sinalizar que poderia haver menos cortes na taxa de juros em 2025 do que projetado anteriormente. A retração do Bitcoin foi saudável e tardia. Ou seja, essa queda do Bitcoin foi perfeitamente saudável e até demorou para ela acontecer. O Bitcoin estava muito tempo esticado, sem uma correção um pouco mais generosa, e essa queda demorou muito para acontecer. Aconteceu. Então, pessoal, tá todo mundo de olho nisso aqui. Olha que bizarro, né? É tirar 2 cortes e derrubar todo o mercado. Mas, se os números de inflação continuarem positivos como foram de sexta, a gente pode ver uma reversão nisso aqui. Mas aí, só o tempo vai dizer como vão ser os próximos 3 meses. Eu estou muito bullish, vou ser bem sincero para vocês. Eu estou muito otimista, principalmente depois desse PCE. Foi maravilhoso. Então, estou muito otimista, estou muito bullish. Eu estou com uma expectativa muito boa de que o começo desse ano de 2025, ali mais ou menos até abril, ele vai ser incrível para o mercado de criptomoedas. E se rolar reserva estratégica de Bitcoin, putz, aí a gente não está nem otimista o suficiente para isso.